Eu vou, então, passar a palavra ao Sérgio, vai começar? Sim. Ao Dr. Sérgio Luiz Alebrand, que é doutor em desenvolvimento regional pela pós-graduação da Unisc, mestre em gestão empresarial pela EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em administração pública, também pela Federal de Santa Catarina, especialista em contabilidade pela Unijuí, licenciado em ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí, bacharel em ciências contábeis pela Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas de Ijuí. É professor titular na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, na área de administração da administração pública, com ênfase em gestão pública local e gestão social. É professor do quadro permanente do curso de mestrado em desenvolvimento da Unijuí, atua no ensino, na pesquisa e na extensão, principalmente nos seguintes temas: administração pública e desenvolvimento, conselhos gestores de políticas públicas, participação da sociedade civil na gestão pública, cidadania e gestão social, planejamento estratégico participativo e desenvolvimento regional. Atua também na área organizacional, com ênfase em planejamento e estratégias organizacionais. Foi criador, em 2002, do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão Pública, Desenvolvimento e Cidadania, sendo um de seus líderes. Coordena há 10 anos o Programa de Extensão Gestão Social e Cidadania e é conselheiro dos Coredes. Passo a palavra ao senhor Sérgio Luiz Alebrand. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os participantes da mesa, professor Pedro, Tarson e a nossa mediadora, Tamara. Também um abraço especial ao Davi e a toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Participação Cidadã do Estado. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar participando deste painel, representando aqui hoje os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Coredes e o Fórum dos Coredes, nesse seminário que busca estabelecer as bases conceituais daquilo que está sendo chamado de Sistema Estadual de Participação Cidadã. No início de um novo governo, isto é fundamental, e a história e a trajetória dos Coredes ao longo desses últimos 20 anos mostra efetivamente que esta parceria, esta interação, esta atuação conjunta entre os espaços praticados na sociedade e os agentes públicos, os agentes de governo, o governo do Estado, é fundamental para avançarmos na promoção do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e para qualificarmos os diferentes processos, as diferentes dinâmicas participativas que vêm sendo praticadas no nosso Estado há muitos anos. Eu vou apenas apontar alguns antecedentes que estão presentes ao longo da história e que foram importantes até para a construção dos Coredes. Primeiro que o nosso Estado, por muito tempo, várias regiões do nosso Estado, principalmente as regiões mais interioranas, viveram e sentiram e perceberam e conviveram com uma grande ausência do Estado. E é por isso também que no Estado do Rio Grande do Sul existem tantas experiências de escolas e hospitais comunitários e, mais recentemente, as universidades comunitárias. Pela ausência do Estado, e aí é Estado federal, Estado estadual e mesmo a ausência de políticas do Estado no âmbito local. Algumas experiências, como o movimento comunitário de base, que já foi referenciado na parte da manhã também,
a União de Associação de Moradores de Porto Alegre, a UAMPA, os conselhos gestores e setoriais e programáticos que, a partir da década de 90, passaram a ter uma presença em todos os municípios, outras experiências exitosas de gestão local, voltadas a alguma interação na construção dos orçamentos públicos, como a própria experiência de Pelotas, no tempo do prefeito Bernardo de Souza, os Conselhos Populares de Porto Alegre e, especialmente, o Orçamento Participativo de Porto Alegre, além das constituintes nas 3 esferas, né, são e foram fundamentais para novas experiências e a dinâmica que se estabeleceu nestas experiências ao longo das últimas décadas. E os Coredes nasceram no início dos anos 90, tendo, né, como elementos construtores da sua emergência estas diferentes práticas que já existiam no nosso Estado. O objetivo fundamental dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento é a formulação e execução de estratégias regionais. Isto através dos planos estratégicos de desenvolvimento regional. Desde o início da criação dos conselhos, esta era uma das grandes metas, um dos grandes objetivos dos conselhos. Além disso, avançar na participação social e cidadã, combinando diferentes formas, múltiplas formas de democracia direta com a representação política, né? Construir uma democracia participativa, mas não abrir mão da democracia representativa. Espaços públicos de controle social na definição dos rumos e processos do desenvolvimento gaúcho. É nesse sentido que se constituíram os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Os princípios, pode passar? Logo no início, nos primeiros anos, os conselhos definiram um conjunto de princípios. Eu não vou entrar no detalhe nesses princípios, até porque o tempo não daria, mas só para situar os grandes aspectos, quer dizer, promoção do desenvolvimento regional, que eu já falei, autonomia. Os Coredes sempre tiveram este aspecto como um elemento central da sua atuação, pluralidade e identificação de consensos, confiança, cooperação e formação de parcerias, integração, articulação e consolidação das identidades regionais, a busca da regionalização das políticas de desenvolvimento, aumento permanente da representatividade e da organização e apoio à continuidade das políticas públicas de interesse regional. Então, estes princípios orientaram e orientam a trajetória dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Quando eles foram constituídos lá na década de 90, né, ainda que eles tenham surgido a partir da proposta de um governo, da proposta de um candidato nas eleições ao governo do Estado na campanha eleitoral de 90, logo as comunidades, a sociedade passou a assumir o debate, a discussão sobre a dinâmica e sobre o desenho, sobre o tipo de arranjo que seria desenvolvido nesta dinâmica, e os Coredes foram construindo aos poucos este conjunto de princípios e de objetivos que buscam marcar a sua atuação ao longo do tempo. Nós poderíamos dizer, pode passar? Poderíamos dizer que a existência dos planos estratégicos de desenvolvimento regional talvez seja a conquista mais importante desta história de 20 anos. Agora, no final de 2010, foram concluídos 26 planos regionais de desenvolvimento em 26 dos 28 Coredes.
O grande desafio agora, daqui para frente, é exatamente garantir que haja uma continuidade no sentido de fazer a gestão destes planos e que haja também um processo de capacitação dos conselhos municipais de desenvolvimento no sentido da elaboração dos planos estratégicos de todos os municípios do Estado. E os planos estratégicos de desenvolvimento dos COREDs, eles têm exatamente essa característica que foi apontada por um dos palestrantes da parte da manhã, de que são planos estratégicos que não são planos estratégicos de governo ou do Estado, são planos estratégicos mais amplos, são planos estratégicos daquela região, são planos estratégicos territoriais da sociedade. Eles, portanto, têm um olhar mais amplo do que apenas voltar à definição e alocação dos recursos públicos nos orçamentos públicos. Eles também direcionam no sentido de orientarem as ações de todos os participantes, de todos os segmentos da sociedade, o mercado, a sociedade civil, junto com o Estado. Então, passa uma, por favor. Os grandes desafios, portanto. Primeiro, o principal objetivo, o grande objetivo. Os COREDs têm como grande objetivo a promoção do desenvolvimento regional. E, como já disse, os planos estratégicos de desenvolvimento como o principal instrumento. Para isso, há uma necessidade de capacitação permanente, tanto para a gestão dos planos, como para a atualização permanente destes planos. Daí a necessidade de avançar na capacitação dos COMUDs, né, e a necessidade que a gente percebe de que os COMUDs, que são os Conselhos Municipais de Desenvolvimento, têm um papel fundamental no sentido de viabilizar que também as sociedades de âmbito local, no âmbito do município, também atuem mais efetivamente em parceria com os poderes públicos locais, municipais, no sentido de também, além de elaborarem o seu plano estratégico, também estabelecerem sistemas de participação no âmbito municipal. Agora eu vou falar um pouco sobre as consultas populares. Enfatizando primeiro, né, por isso que eu até agora não tinha falado em consulta, né? Existe ainda uma percepção, muitas vezes, e este é um dos problemas que a avaliação dos COREDs tem apontado, de que muitos conselhos municipais de desenvolvimento e mesmo alguns COREDs acabam se constituindo como se a única razão da sua existência fosse a coordenação das consultas populares. E os COREDs têm insistido sempre de que a consulta popular é sim um instrumento importante, mas a razão de existência dos COREDs é a promoção do desenvolvimento regional. Tá? E a consulta popular é um instrumento que ajuda a viabilizar a execução de projetos estruturantes que possam ajudar para atingir o objetivo desse desenvolvimento regional. As consultas populares, ela nasceu em 1998, no final do governo Brito, uma proposta do governo de então, que os COREDs acabaram assumindo, né? Depois, entre 99 e 2002, nós tivemos a experiência do orçamento participativo estadual, onde os COREDs também participaram, né? Houve momentos de debate, de conflito entre os COREDs e o governo naquela época, mas houve depois a definição também de um
um termo de parceria, e os COREDs se inseriram no processo do orçamento participativo. A partir de 2003, os COREDs, junto com o governo estadual da época, propuseram uma mudança significativa no processo da consulta popular, e esse processo da consulta popular de 2003, e que existe até hoje, ele incorporou elementos significativos do orçamento participativo que foi praticado no período de 99 a 2002. Pode passar? Eu trouxe aqui uma tabela com as etapas da consulta popular. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas apenas as grandes fases. Quer dizer, existe uma comissão estadual paritária, que hoje, até esse ano, era de 14 membros, né, sendo 7 membros do governo e 7 membros da sociedade. Existem as comissões regionais de coordenação do processo no âmbito de cada um dos COREDs. Existem as comissões municipais, em cada município se estabelece uma comissão de coordenação a partir do trabalho dos conselhos municipais, mas com a participação dos outros espaços e segmentos da sociedade. E depois são realizadas as audiências públicas regionais, uma audiência pública regional de definição das diretrizes do processo, né? Essas diretrizes orientam a realização das assembleias públicas municipais posteriores. As comissões coordenadoras municipais e regionais são responsáveis pela sistematização deste processo todo, e isto volta para uma Assembleia Pública Regional ampliada, daí já com a definição dos projetos prioritários definidos nas assembleias municipais e também ampliada com os delegados eleitos nestas assembleias municipais. Esta Assembleia Regional ampliada define os projetos que vão fazer parte da cédula de votação, que são em torno de até 14 projetos, e, bom, posteriormente o processo vai, então, para o dia da consulta popular propriamente dito, que, então, é aberto a toda a população para a escolha daquelas prioridades que irão integrar automaticamente o orçamento do Estado para o ano seguinte. Portanto, é um processo que está institucionalizado, ele não é rígido, existem os processos de avaliação anuais e ele pode ser modificado, portanto, ele tem um razoável grau de autorregulamentação também, né? E, agora, ele é um processo, como qualquer processo, que pode funcionar muito bem em algumas regiões e em alguns municípios e que pode não funcionar tão bem em muitos outros municípios ou mesmo em regiões. Então, aí entra a questão da dinâmica do processo, tá? E aí sempre a importância da necessidade de capacitação permanente de todos os atores que participam destes diferentes processos. Bom, para avançar, para além disso que eu já colocava, avaliação anual da consulta, esse processo de autorregulamentação, necessidade de capacitação, né? Pode passar para a próxima. Existe um outro aspecto que está presente ao longo de toda essa trajetória. Tanto na Consulta Popular de 98, quanto nas edições do Orçamento Participativo de 99 e 2002, quanto nas Consultas Populares de 2003 para cá, nunca os governos conseguiram efetivamente executar aquilo que foi votado, escolhido pela população nos diferentes processos. Isto faz com que se perca credibilidade nos processos, né? Então, este é um elemento que é fundamental. Seja qual for a forma de condução do processo, uma vez escolhido pela sociedade, aqueles projetos que foram priorizados têm que fazer parte dos orçamentos e têm que ser executados,
para dar credibilidade ao processo. Só para ter uma ideia, nós estamos terminando 2010, iniciando 2011, com um passivo da ordem de 350 a 450 milhões de reais de consultas passadas e alguém comentava comigo hoje ainda que tem algumas regiões que também as decisões, principalmente dos últimos anos do orçamento participativo, também não foram executadas até hoje. Tá? Então, esse é um dos elementos importantes na implementação destas dinâmicas e tem que ser uma questão de honra para os atores que estão envolvidos e para o Estado e para o governo garantir com que se tenha credibilidade no processo. Só para mostrar, aqui estão os valores das últimas consultas, de 2003 para cá. Vejam que há um aumento inicial, 310 milhões, 337, 310 em 2007, e aí há uma redução drástica para 40, 50, 115, que exatamente foi uma tentativa, na época, por proposta do governo, de zerar o passivo, que tinha ficado dos anos anteriores, e de diminuir o valor para gradativamente ir ampliando. Né? Mesmo assim, continua existindo um passivo. Né? Mas atingimos, então, no último ano, 165 milhões. A próxima. Aqui, apenas para situar, já terminou o tempo, mas só dizer, aqui os dados do número de eleitores que participaram nas diferentes dinâmicas desde 98. E vejam, nós atingimos 15% agora em 2010, que é um percentual significativo. Eu queria enfatizar, então, para concluir, a importância da realização desse seminário, a importância da existência já de um ajuste, de um protocolo de intenções, que o Davi fazia referência agora há pouco, né, que está sendo firmado com os COREDs, a definição de uma comissão, de um grupo de trabalho. O CORED já fez a indicação, a pedido da Secretaria, dos seus representantes, e a expectativa dos COREDs é de que esta comissão tenha efetivamente espaço no sentido de construir coletivamente, né, os instrumentos e as dinâmicas deste novo sistema de participação, né, e o desencadeamento do PPA, que já foi anunciado, inclusive com um cronograma, né, tendo como território as regiões funcionais de planejamento, que são importantes. Próximo. Então, nós entendemos que é preciso avançar na construção de uma metodologia que leve a um único processo. Esse é um entendimento dos COREDs. Qualificar os processos existentes, incorporar elementos novos, né, mas tentar caminhar no sentido de chegarmos a um único processo. Fortalecer a fase de reuniões preparatórias, no caso das consultas populares, é um elemento fundamental na avaliação dos COREDs. A necessidade de termos ênfase em projetos regionais estruturantes, tá? Fortalecer os COMUDs e a importância, isso foi enfatizado pela manhã pelos representantes tanto do Ceará quanto da Bahia, né, a grande dificuldade que ajuda a emperrar os processos participativos é esta ausência de uma compatibilização das divisões regionais da estrutura administrativa do Poder Executivo estadual. Então, a importância de um governo que está assumindo de construir, né, uma alternativa para criar essa compatibilização, os diferentes recortes. Isto ajuda em muito esses processos de participação que são concebidos e que atuam sobre um determinado território. Em função do tempo esgotado, eu vou deixar as outras lâminas para trás. Eu apenas queria, mais uma vez, agradecer, né, esse espaço que foi dado aos COREDs e de firmar, quer dizer, esta posição de que os Conselhos Regionais de Desenvolvimento se entendem como um espaço da sociedade civil
e que tem que atua com a independência, que atua com a autonomia, mas que quer construir conjuntamente com os governos, né, dinâmicas participativas que permitam avanços significativos e qualitativos no processo de desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável das diferentes regiões do nosso Estado. Obrigado.